Antes de qualquer equação, antes de qualquer telescópio, existe uma certeza silenciosa que acompanha a humanidade desde sempre. O universo segue regras. Regras invisíveis, mas constantes. Regras que nos permitem prever eclipses, calcular trajetórias, imaginar o futuro das estrelas. É isso que nos dá a sensação de que, mesmo pequenos, não estamos perdidos no caos. Mas, de tempos em tempos, algo surge para nos lembrar de que essa segurança talvez seja apenas um acordo temporário com o desconhecido. Porque quando uma regra é quebrada, não é só a ciência que entra em crise, é a nossa ideia de ordem. Foi exatamente isso que aconteceu quando astrônomos se depararam com um objeto que não apenas parecia estranho, mas que simplesmente não deveria existir. Um corpo cósmico que desafia modelos consolidados. Ignora explicações elegantes e força uma pergunta desconfortável. E se o universo não estiver obrigado a seguir as leis que nós acreditamos ter descoberto? Esse é o conflito central desta história. Não se trata de ficção científica, nem de especulação marginal. Trata-se de um objeto real, observado, fotografado, estudado por décadas, que resiste a todas as tentativas de encaixe teórico. Um desafio direto à cosmologia moderna. Um teste aos limites do conhecimento humano. E, para muitos cientistas, um lembrete perturbador de que talvez saibamos menos do que imaginamos. Para entender por que isso é tão grave, precisamos apresentar o conceito que guia toda essa narrativa. Um conceito que não aparece em livros didáticos, mas que assombra silenciosamente a ciência moderna, um limite invisível. Um ponto onde as teorias começam a falhar. Vamos chamá-lo de anomalia perfeita. A anomalia perfeita é aquele fenômeno que não viola uma lei específica, mas ignora todas elas ao mesmo tempo. Ele não explode, não colapsa, não emite sinais de alerta. Ele simplesmente existe. E ao existir, expõe rachaduras profundas em tudo o que acreditávamos ser sólido. O objeto em questão é conhecido como objeto de Hooge. À primeira vista, ele parece simples. Uma galáxia quase perfeitamente circular, localizada a cerca de 600 milhões de anos-luz da Terra, na constelação da Serpente. Um anel de estrelas douradas, simétrico, delicado, flutuando no vazio. Mas é exatamente essa perfeição que causa o problema. Galáxias, segundo tudo o que sabemos, são bagunçadas. Elas nascem do caos. Colisões, fusões, forças gravitacionais violentas, matéria escura puxando estruturas de forma irregular. Mesmo as galáxias mais organizadas carregam cicatrizes de um passado turbulento, braços espirais tortos, núcleos densos, regiões deformadas. O objeto de Hooge não. Ele não possui um núcleo visível. Não apresenta braços espirais. Não mostra sinais claros de interação com outras galáxias. Não há evidência de colisões passadas. Existe apenas um anel quase perfeito de estrelas, envolvendo um vazio escuro no centro. Como se alguém tivesse desenhado uma galáxia com precisão geométrica. O problema é simples de explicar, mas difícil de aceitar. Não existe um modelo aceito que explique como algo assim pode se formar. Esse objeto foi identificado pela primeira vez em 1950 pelo astrônomo americano Arthur Alan Rowe, usando telescópios bem menos avançados do que os atuais. No início, ele próprio desconfiou que pudesse ser uma ilusão óptica ou até um efeito gravitacional conhecido como lente gravitacional, onde a luz de um objeto distante é distorcida por outro objeto massivo no caminho. Mas as observações seguintes eliminaram essa possibilidade. O objeto de Hooge estava lá, isolado, autêntico. E foi aí que tudo começou a dar errado. Ao longo das décadas, diferentes hipóteses foram propostas. Algumas sugeriram que o objeto seria o resultado de uma colisão antiga, tão simétrica que teria deixado apenas o anel. Outras falaram em instabilidades raras durante a formação da galáxia. Houve até quem mencionasse efeitos exóticos da matéria escura.
Nenhuma dessas explicações resistiu ao escrutínio completo. As simulações falham. Os dados não batem. As previsões não se confirmam. E quanto mais os telescópios melhoravam, mais desconfortável a situação ficava. Observações feitas pelo telescópio espacial Hubble revelaram algo ainda mais inquietante. O centro do objeto de Rogue não é apenas vazio. Ele parece estruturalmente separado do anel. Não há pontes de estrelas, não há resíduos. É como se o anel tivesse se formado sem precisar de um centro. Mas isso não deveria ser possível. Toda galáxia conhecida se forma a partir de uma concentração inicial de matéria. Um núcleo gravitacional que atrai gás, poeira e estrelas. Remover esse núcleo é como tentar construir uma cidade sem fundação. A física simplesmente não permite. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. A anomalia perfeita havia se instalado. O dilema não era apenas técnico, ele era filosófico. Se o objeto de Rogue existe, então uma das três coisas precisa ser verdade. Ou nossos modelos de formação galáctica estão profundamente incompletos. Ou existe um tipo de processo cósmico ainda desconhecido. Ou estamos interpretando os dados de forma errada por causa de limitações humanas. Cada uma dessas opções tem um custo. Admitir falhas nos modelos significa reescrever décadas de pesquisa. Significa aceitar que teorias usadas para explicar bilhões de galáxias talvez não sejam universais. Descobrir um novo processo exige tempo, recursos e a coragem de explorar territórios teóricos perigosos. E assumir erro humano implica reconhecer vieses, interesses e limitações institucionais. E aqui surge o dilema moral real, ciência versus estabilidade. A ciência avança questionando, mas instituições sobrevivem oferecendo respostas. Em um cenário onde financiamentos, prestígio e poder estão em jogo, nem sempre a pergunta mais desconfortável é a mais incentivada. Poucos sabem, mas durante anos o objeto de Rogue foi tratado como uma curiosidade marginal. Um caso raro, interessante, mas sem prioridade. Tempo de telescópio é caro, e investir em algo que não promete resultados claros é um risco que poucos conselhos científicos gostam de correr. Essa é a quebra de expectativa no centro dessa história. Não foi a falta de tecnologia que atrasou respostas. Foi a falta de interesse estratégico. Enquanto bilhões eram investidos em projetos com aplicações mais previsíveis, como a busca por exoplanetas habitáveis ou a medição da energia escura, o objeto de Rogue permanecia à margem, estudado por poucos, citado em artigos técnicos, mas raramente colocado no centro do debate, porque ele não oferecia conforto. Ele oferecia dúvida. Somente com o advento de instrumentos mais sensíveis e com uma nova geração de astrônomos menos comprometida com modelos antigos, o objeto voltou a chamar a atenção. Novas análises espectroscópicas mostraram que as estrelas do anel têm idades semelhantes, sugerindo uma formação quase simultânea. Isso descarta processos lentos e graduais. Mas uma porta se fechava, e a anomalia perfeita se tornava ainda mais perfeita. Casos semelhantes começaram a ser procurados. E alguns candidatos surgiram, apelidados de galáxias tipo Rogue. Nenhuma tão limpa, nenhuma tão isolada, nenhuma tão perturbadora. O objeto de Rogue continuava único. E unicidade, em ciência, é perigosa. Porque fenômenos únicos não permitem estatística, não permitem comparação fácil. Eles exigem um tipo diferente de coragem intelectual. Exigem admitir que talvez o universo tenha exceções reais, não ruídos. Não erros, exceções, e se isso for verdade, o que mais estamos ignorando? O mais inquietante é que o objeto de Rogue não ameaça a humanidade diretamente. Ele não vai colidir com a Terra, não emite radiação mortal. Não anuncia o fim do cosmos. Ele ameaça algo mais sutil. Ele ameaça a ideia de que o universo é totalmente compreensível. No final, talvez esse seja o verdadeiro papel da anomalia perfeita.
Não destruir teorias, mas lembrar que elas são provisórias. Que o conhecimento humano avança não apenas quando encontra respostas, mas quando aceita perguntas sem solução imediata. O objeto de Rogue continua, silencioso, imóvel, girando lentamente no escuro. Um lembrete distante de que o cosmos não nos deve coerência. E talvez nunca tenha prometido. Se essa história provocou mais perguntas do que respostas, talvez esse seja exatamente o ponto. E se você quiser continuar explorando os limites do que sabemos e do que preferimos não saber menos, considere acompanhar o canal. Compartilhar este vídeo ou deixar seu pensamento nos comentários, porque algumas anomalias não pedem explicação, pedem reflexão.